Satisfação em conhecê-lo virtualmente e já Uhum. desejando aqui uma excelente palestra para você aí. Obrigado. Bom, já iniciaremos. Um minutinho só, está adentrando aqui todos os participantes desse Café Contábil, que teremos a presença aqui do Edilson, que é lá do Instituto Bacarelli, que vai falar aí um pouco das experiências na captação em tempos de pandemia. Essa mudança que atingiu todas as entidades. Eu já estou vendo aqui vários amigos aí, pessoas que são participantes do nosso setor. Um minutinho, só para dar o tempo de ajustes. A Rafaela, a Adriana, a Ana Célia, a Ana Lu, a Kátia, o Diogo, a Edilene, Eduardo Filinto, o Elcio, Joia, está por aí também, Joia? Que bom que está por aí, do Observatório Social de São Paulo. Irmã Fátima, Catiúcia, Maria das Graças, Mali, Mônica, Nilza, Rosênia, Wellington. Bom, todos muito bem-vindos aí. Vamos dar início, então, aqui ao nosso Café Contábil. Como já falamos anteriormente, é uma atividade que o escritório vem a desenvolver aí já há um bom tempo, nessa ação preventiva e de diálogo com as entidades, para fortalecer aí as gestões que nós temos dos nossos clientes, mas também é aberto às demais entidades. Então, sejam muito bem-vindos. O escritório tem essa ação já há um bom tempo, o Café Contábil, e agora de forma virtual. Hoje nós teremos aqui o tema Solução na Pandemia, Captação de Recurso com o Instituto Bacarelli. A participação aqui do Edilson Venturelli. Vou fazer aqui uma leitura prévia do seu currículo, Edilson. Músico, maestro, graduado em Direito e pós-graduado em Administração do Terceiro Setor na FGV Getúlio Vargas. Passa a dirigir no Instituto Bacarelli em 98, Associação Sem Fins Lucrativos, cujo objetivo é oferecer formação musical e artística de excelência para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, propiciando o desenvolvimento pessoal e gerando possibilidades de profissionalização. Em 2015, passou a ocupar o cargo de maestro titular da Orquestra Juvenil Heliópolis, mesmo ano em que foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo, em sessão solene, pelo seu trabalho frente ao Instituto Bacarelli. Em 2016, recebeu a Comenda da Ordem Cultural Carlos Gomes, na categoria Comendador, pela relevância dos trabalhos desenvolvidos em prol da cultura brasileira. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, conversando com a turma do bem, né? Aqueles que fazem a diferença na sociedade, que procuram construir um mundo melhor. E que nesse momento de pandemia, assim, é um dos setores, na minha opinião, que tem enfrentado grandes dificuldades. Captação de recurso ficou uma coisa muito difícil, né, com a parada da economia. E, na minha avaliação, a gente acabou sendo esquecido pelos governos nas 3 esferas. Então, todas as ações que aconteceram aí de socorro para a economia não contemplaram o terceiro setor. O que, na minha opinião, é um erro gravíssimo por parte dos governantes, porque todos nós realizamos atividades que a priori seriam função do Estado estar fazendo, e se a gente não estiver vivo depois dessa pandemia, o Estado não vai ter braço para atender todas as pessoas que as nossas instituições atendem. Então, a gente tem a responsabilidade mais do que nunca de se esforçar, como a gente está conseguindo, né, para se manter vivo durante essa pandemia, com todas as dificuldades que têm se apresentado. O Instituto Bacarelli, como vocês vão poder ver no vídeo assim que possível, é uma instituição que já tem um trabalho há 24 anos ligados à comunidade de Heliópolis, na favela de Heliópolis, zona sul de São Paulo. Surgiu da disposição de um homem, o maestro Silvio Bacarelli, quando em 1996 ele assistiu um incêndio na comunidade de Heliópolis pela televisão. O maestro Bacarelli, ele foi padre pela congregação do Sion, e justamente aqui no bairro do Ipiranga, na igreja São José do Ipiranga.
Então o maestro sempre teve uma ligação forte com a região. Quando ele viu esse incêndio, ele se ficou sensibilizado e resolveu fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que o grande exemplo que o maestro deixa para a gente foi a sua capacidade de ultrapassar a indignação e ir para a ação. Eu acredito que principalmente todos que aqui estão são pessoas que, ao passar pela rua e ver um irmão nosso dormindo embaixo de uma ponte ou puxando uma carroça, a gente sim fica indignado, a gente fica sensibilizado. Mas muitas vezes a gente se sente pequenininho para fazer algo que possa mudar essa realidade. O maestro, graças a Deus, não se sentiu pequenininho e começou um trabalho com 30 crianças aqui da comunidade de Heliópolis, em 96. De lá para cá, o sonho de um homem só passou a ser um sonho vivido por muitos, uma equipe se formou. Ao longo desses anos, a gente conseguiu construir uma sede própria aqui na comunidade. A gente tem um prédio bem bacana, que é referência em questões técnicas, em infraestrutura para o ensino de música. São todas salas com isolamento acústico, com ar-condicionado, onde você tem realmente possibilidade de ter um instrumento em uma sala e outro em outra, sem nenhuma interferência sonora, o que não existia antes desse prédio. E isso é um barato, né? Isso é muito legal, porque onde foi surgir o primeiro prédio no Brasil preparado acusticamente para aulas de música clássica, em uma favela, né? Hoje, depois do nosso prédio, ficou muito legal, porque aí os professores estavam habituados, né, a dar aula escutando o som do lado. E nós, humanos, a gente tem uma capacidade enorme de se adaptar ao bom. Aí os professores começaram a vir aqui e ver que dava para dar aula sem ter interferência da sala do lado. Aí saíam daqui, iam para a USP, iam para a Unesp, dar suas aulas e não conseguiam, né? Fruto disso, a USP construiu um prédio novo para música, com isolamento acústico. A Unesp construiu um prédio novo para música, com isolamento acústico, né? Inspirados por quem? Pela favela. Que normalmente é o último lugar que você imagina que a música clássica vai encontrar solo fértil, né? Você imagina que as pessoas com menor poder econômico nunca vão apreciar esse tipo de música. E hoje, gente, Heliópolis talvez continue sendo uma comunidade economicamente desfavorecida, mas culturalmente muito rica. Heliópolis tem 4 orquestras sinfônicas. Heliópolis tem 16 corais. Heliópolis tem 20 grupos de música de câmara. Muitas cidades, grandes cidades e algumas capitais brasileiras não possuem sua orquestra sinfônica. Heliópolis tem 4. Então, financeiramente, talvez economicamente ainda desfavorecida, mas culturalmente uma associação muito rica. Quando chegou o isolamento social, a pandemia, de um dia para o outro a gente viu as nossas atividades encerradas. Hoje a gente tem perto de 1.200 alunos a partir de 4 anos de idade, né? E de repente a gente viu o nosso prédio vazio, sem nenhuma criança, sem som. E isso bateu, assim, um sentimento de tristeza muito grande. E a gente começou a imaginar, em um primeiro momento, como é que a gente ia fazer com as nossas aulas de música, né? Mas aí, eu acredito que Deus sempre coloca anjos no nosso caminho. E eu sempre digo para a nossa equipe aqui que nós só somos os executores. O verdadeiro arquiteto está num plano superior, né? E aí, em um belo dia, começamos as nossas aulas, né? E começamos aulas online, e o que a gente fez? Os professores começaram a ligar para os alunos que não entravam nas aulas para a gente tentar ver o que estava acontecendo e conseguir resgatar essa criança, trazer para dentro da aula. Aí a nossa coordenadora de coral, a Silmara, ligou para uns alunos dela, e nenhum dos alunos que não entrou, o Jaed, começou a conversar com ele, porque não havia entrado. Aí ele explicou, o Jaed era de Heliópolis, hoje mora lá no fundo da represa de Guarapiranga, tá? Mas continua vindo para cá para fazer as aulas. O Jaed explicou que quando foi determinado o isolamento social pelo governo, a mãe deles, né, estava em Tatuí. E a mãe não conseguiu voltar para São Paulo. Eles estavam sozinhos.
Aí, conversando com eles, a professora recebeu a informação que eles estavam sem nenhum mantimento em casa. Não é força de expressão. Eles estavam sem nenhuma comida em casa. Ela perguntou a eles como eles estavam fazendo. Aí o Ged respondeu: Pro, a gente fica dormindo, porque enquanto a gente dorme, a gente não sente fome. Isso bateu muito forte. E quando eu falo que é obra de Deus, nesse mesmo dia, com o sentimento ainda vivo, nós tivemos uma reunião de comitê pedagógico. E a Silmara faz parte do comitê e trouxe esse problema para nós. Na hora, os coordenadores, os membros do comitê se mobilizaram, a gente fez uma arrecadação. Um dos coordenadores se dispôs a ir a um mercado, fazer uma compra e levar essa compra lá em Guarapiranga para os meninos. E fizemos assim, à noite estava lá chegando uma doação nossa de alimento para eles. Aí o cara acabou de marcar a gente, né? Porque ele mandou um vídeo sorrindo, feliz, e entre outras coisas, ele fala: Pro, o legal é que hoje eu e meus irmãos vamos dormir sabendo que amanhã a gente pode acordar, porque a gente tem o que comer no café da manhã. Isso bateu muito forte em todos nós. E aí a gente resolveu, a gente falou, poxa, a gente não pode se omitir em um momento desse. E aí nós passamos a refletir sobre o verdadeiro DNA da nossa instituição, o que o nosso fundador quer da gente, né? Por que ele criou essa instituição? E nós chegamos assim à conclusão de que, na realidade, a nossa instituição nasceu para ajudar a comunidade de Heliópolis, não para ensinar música. A música é apenas a ferramenta que a gente utiliza para colaborar com essa comunidade. E aí a gente resolveu encarar a emergência do hoje, né? Que é a fome. Nós que trabalhamos no terceiro setor, sabemos que a maior parte das famílias dos moradores de favela, aqueles que conseguem algum dinheiro, a maioria está no mundo informal. De um dia para o outro se viram sem nada de renda, sem nenhuma renda. Essas pessoas não têm reserva financeira, gente. A gente não tem, a gente muitas vezes não está preparado para um momento como esse. Não dá para esperar que os nossos irmãos mais pobres estejam, né? E aí a gente resolveu começar uma campanha para arrecadar alimentos. Afora a nossa campanha pessoal, Heliópolis possui duas grandes entidades assistenciais representativas na comunidade, que é a UNAS e a CUFA. A central da CUFA no estado de São Paulo fica aqui em Heliópolis. Nós temos um prédio bem generoso, são 5 andares, com estacionamento amplo. Conversando com essas lideranças, a gente diagnosticou que eles estavam com um problema de infraestrutura. São duas entidades que conseguem muita arrecadação. Só que muitas vezes a arrecadação chegava em carretas, em caminhões grandes, que não conseguiam acesso à favela, até o prédio deles. Então, o que a gente fez? O primeiro ato que a gente fez, a gente colocou a nossa infraestrutura a serviço dessas entidades. Então, hoje, o Instituto Bacarelli funciona como um entreposto para a CUFA. A UNAS não chegou a usar, porque tem uma rivalidade entre os dois. É uma coisa que eu não consigo entender no nosso setor, né? Mas como a CUFA usou primeiro, a UNAS não veio, né? Eu acho isso um absurdo. Mas a CUFA usa, e hoje todas as grandes doações que eles recebem são descarregadas aqui no Instituto. E pelo menos 2 vezes por semana, 120 favelas vêm até aqui para buscar a sua cota dessas doações da CUFA. Paralelamente a isso, veio o desafio da gente começar a arrecadar recursos financeiros e físicos, né, em itens, para ajudar as famílias dos nossos alunos. Uma outra questão que se colocou desde o primeiro momento o que a gente vai fazer? A gente vai tentar ajudar quantas famílias? A comunidade toda são 200 mil moradores, né? A gente tomou uma decisão. Desde o início dos nossos trabalhos, há 24 anos, a gente resolveu por ter a excelência como um norte. O projeto educacional que a gente oferece para as crianças possibilita com que aqueles que queiram se profissionalizar na música não precisem estudar em nenhum outro lugar, nem sequer fora do Brasil. Nós temos um time de professores do mais alto gabarito para isso. Então, a gente resolveu
também na assistência social nesse momento, no combate à fome, trabalhar com excelência. Então a gente resolveu que ao invés de dar 5.000 cestas básicas uma vez por mês, a gente ia buscar formas de toda semana dar, no mínimo, uma cesta básica para as famílias dos nossos alunos. São perto de 900 famílias. Até porque a gente sabe que uma cesta básica, primeiro, ela de básica não tem nada, né? Porque ela não traz tudo que uma família precisa. Como eu costumo dizer, ela traz o arroz e o feijão, mas não traz a cebola e o alho que você precisa para temperar. Ela não traz proteína, ela não traz pão, ela não traz leite, uma série de demandas. E também para uma família de 8, 10 pessoas, um saco de arroz, gente, não aguenta uma semana. 1 quilo de feijão, não aguenta uma semana. Então a gente optou por tentar fazer com que as famílias dos nossos alunos não passassem fome. Isso foi o que norteou nossa campanha. Ao longo desses 5 meses, a gente conseguiu já distribuir mais de 200 toneladas de alimentos. Começamos agora, nós distribuímos 385 botijões de gás, vamos fazer essa mesma entrega nos próximos 2 meses, porque o gás também, né? Como é que cozinha se não tem gás? E com os recursos arrecadados das doações de pessoas físicas em dinheiro, nós conseguimos repassar para as famílias 332 mil reais em cartões Vale Alimentação, que somados a uma parceria que a gente fez com o Instituto Votorantim, isso aí sobe para 829 mil reais entregues para as famílias dos nossos alunos em Vale Alimentação. Então, eu costumo dizer que durante a pandemia, a gente ficou preocupado com a saúde física, né? Eu não posso pegar o corona. Eu falo que o pior risco que a gente tem é com a nossa saúde mental, né? E eu confesso a vocês, com um pouquinho de egoísmo, que a possibilidade que a vida nos deu de poder ajudar essas famílias durante essa pandemia manteve a minha saúde mental. Né? Poder estar aqui entregando as cestas básicas, que eu faço questão, receber o agradecimento das famílias, ver o quanto isso está sendo importante, manteve essa saúde mental. E olha que bacana, são 5 meses onde a gente recebe pelo menos 800, 900 famílias todas as semanas aqui, de 1 a 2 vezes, né, por semana. Ninguém da nossa equipe foi contagiado com coronavírus. Isso para mim só tem uma explicação, é Papai do Céu falando, bom, já que vocês estão cuidando dos outros, nós vamos cuidar de vocês. Né? Já que vocês estão trabalhando pelo bem, vai fundo aí que a gente coloca um bocado de anjo de guarda e anjo da guarda aí, protegendo vocês para vocês não se contaminarem. E isso para mim foi um sinal assim fantástico da importância da ação que a gente está fazendo nesse momento para poder colaborar com as famílias. Dificuldades, desafios. Vocês podem estar falando, poxa, vocês acharam uma saída bacana, conseguiram arrecadar bastante recurso. Não. A gente conseguiu, sim, e somos gratos por isso, arrecadar bastante recurso para a comunidade. Só que não para a instituição. Né? Por exemplo, a gente conseguiu agora há pouco uma parceria com o Itaú Social, onde eles destinaram 315 mil reais para esse projeto de assistência às famílias. Mas eu preciso comprar 315 mil reais em alimentos e apresentar notas fiscais de 315 mil reais. Não fica R$1 para pagar a operação. As pessoas, assim, as empresas, as pessoas não conseguem entender que as nossas instituições custam. Todos nós aqui temos custos operacionais. Né? Eu tenho equipe para pagar, todo mundo tem salário, eu tenho água, eu tenho porteiro, eu tenho luz. Né? Fundação Banco do Brasil também deu uma grana lá para a gente comprar em cesta básica. Mesma coisa, nenhum real para a operação. Então a gente continua com um grande desafio na parte de captação, que é como captar recursos para a infraestrutura da entidade. Nós estamos no setor cultural. Foi o primeiro que parou. E está todo mundo vendo que vai ser o último a abrir, né? Apesar de todas as incoerências. Eu sou muito crítico a essas decisões do governo. Eles falam que um teatro não pode ter plateia.
Agora, gente, uma sala São Paulo, um teatro municipal, espaços amplos, arejados, não pode ter plateia, mas a gente pode ir no shopping center. A gente pode sentar em um restaurante com teto baixo e ficar 4 pessoas por 1 hora se alimentando sem máscara. Mais que isso, né? Nós podemos pegar ônibus lotado, nós podemos pegar metrô lotado, podemos pegar trens lotados. Isso não tem nenhum problema. Então, assim, eu acho para lá de incoerente essa decisão de manter o setor cultural parado. Agora sim, desafio. Vamos pedir patrocínio. Ah, que legal. O que vocês estão fazendo? Ah, hoje nada, porque está tudo parado. Mas se você quiser nos patrocinar, vai ser bem legal. Patrocinar o quê? Né? Fica uma dificuldade, assim, bastante grande. Mas, por outro lado, vem a parte boa, né? A cultura do doar, eu acho que ela nunca foi tão forte na nossa sociedade. Eu penso que nunca se viu tanto, nunca se percebeu as desigualdades sociais como nesse momento. Então, eu rezo e tenho a esperança de que, passada essa crise, as empresas continuem doando, as pessoas físicas que têm possibilidade continuem doando, e dessa forma ajudando a todos nós que estamos aqui no terceiro setor a manter as nossas atividades finalísticas, que é ajudar os nossos irmãos, funcionando e cumprindo a nossa missão, né? Ah, mas eu já falei muito, Marcelo. Me provoca aí. Marcelo, tá fechado o seu microfone. É que eu mesmo fecho, você vê como que é o negócio. A gente acaba fazendo ao vivo sem fazer essas coisas aí. Primeiro, agradecer aqui a presença de cada um de todos vocês aí que estão aí assistindo. Todos os meus colaboradores que estão aqui, Josimar, Adriana, Juliana, Marcelo, Flávia. A Flávia é sócia, né? Aí, daqui a pouco ela vai falar um pouco das experiências também com vocês. É interessante isso. Legal. Mas todo mundo que está aqui e está participando. Eu acho que poderia, nesse momento, até para ele tomar uma água, a Miliane passar o vídeo, né, Miliane? A possibilidade de você aí compartilhar o vídeo aí. E aí nós entramos aí em umas temáticas também e debates. Ele está por aí? Música é vida. Eu diria que aqueles que não são atingidos por ela têm a vida pela metade. A música, para mim, é o dia a dia da minha vida mesmo. A música te traz disciplina, um amor ao próximo. Eu não sei o que seria e não sei o que eu faria se não fosse a música na minha vida hoje. A música para mim é um relaxamento do meu coração. O contraste parte já do princípio de que, incrustado no meio daquela favela, surgem 2 edifícios de 5 andares cada um. Eu moro no Heliópolis, na Rua Paraíba, por onde eu passo eu vejo casa, carro, criança brincando na rua. É livre. Eu entrei no instituto com 8 anos de idade. Eu entrei na orquestra principal, tava com 16 anos. 16 para 17 anos já. Eu passo mais tempo aqui do que em casa, né? Estudei no Instituto Bacarelli de 2007 a 2014. Hoje retorno como professor de iniciante de trompete. Falo para eles, é a caixinha do saber. Então vocês vão colocando cada dia um saber, até ficar lotada. E quando vai ficar lotada? A vida inteira. A gente tem que colocar todo dia um pouquinho. Eles aprendem que quando as pessoas colaboram, quando as pessoas trabalham juntas, buscando um mesmo objetivo, que coisas muito legais podem acontecer.
para o futuro, eu só espero ver essas crianças que hoje estão com 4 anos, possam estar com 18 anos aqui dentro, se formando. Daqui 20, 30 anos eu me vejo numa orquestra profissional, dando aula e podendo fazer com outras crianças o que fizeram comigo. Quero seguir na viola. Com a viola eu vou pagar meus estudos. Que eles não sejam músicos profissionais, mas que a música ensine o valor das coisas simples, sabe? E uma das formas mais efetivas que a gente tem de prestar conta é cada vez que eles sobem ao palco e mostram o que eles são capazes de fazer. O importante é que eles acreditem nessa possibilidade de construir o futuro que eles quiserem para eles mesmos. Maravilhoso aí a apresentação. Eu sempre fico muito contente de ver esses vídeos, até porque a gente tem apoiado bastante também dentro lá do conselho. Mas é um trabalho sério que a gente conheceu de perto. E eu vou ser sincero para vocês, foi uma surpresa muito, muito grande, né? A gente sabe da dificuldade das entidades, a forma de se constituir, o seu crescimento, e mesmo aqui que ele está falando, o Edilson está falando. Nós temos uma situação em que hoje nós captamos, mas praticamente eu tenho um déficit na captação operacional, porque eu consigo captar para meus atendimentos, mas eu não consigo para a operação como um todo. E aí então sempre vai ficar aí um ponto de como fazer com que a coisa se equilibre, né? Faça um equilíbrio nisso. Eu tive a satisfação de conhecer presencial lá, fui diretamente na entidade, e aí dou esse testemunho que realmente num ambiente totalmente adverso, onde você tem comércios irregulares, moradias irregulares, pessoas, situações de alta vulnerabilidade, você tem lá como se fosse uma ilha dentro, não é um termo adequado, mas da excelência, quando ele falou dessa questão da excelência, um prédio totalmente adequado a um excelente atendimento. Ele falou eu mesmo fiz música, toquei piano por 12 anos, mais ou menos, e eu, quando entrei nas salas, eu fiquei realmente observando exatamente essa questão da acústica, né? Que não é em todo lugar, e ainda mais naquele ambiente onde estava inserida um instituto. E aí, outro momento também muito significativo foi num ensaio com o maestro Isaac, toda a postura daqueles que estavam ali sendo inseridos, sendo tratados, observantes de regras que naquela região, o que não se tem, de repente, são regras, e aqueles que estão participantes do Instituto observando regras, observando respeito, hierarquia, uma série de coisas que no dia a dia é um processo de transformação muito significante para quem está exatamente num ambiente totalmente adverso da forma que está. É um processo cultural, educacional, de ampla assistência social e não perceptível e entendido por muitos órgãos, porque aquilo é um efetivo trabalho de assistência social, utilizando ferramentas da cultura, utilizando ferramentas da musicalização, e isso é uma coisa que realmente a gente precisa aprimorar na nossa. Quando se fala hoje de serviços socioassistenciais, eles precisam conhecer o que é o serviço socioassistencial efetivo na favela, como vocês vêm desenvolvendo, e com várias modificações, estrutura super enxuta,
que não tem como não ser, até porque toda a entidade aqui está fazendo dentro do que pode mesmo as suas condições. Acho que a Flávia podia fazer um testemunho também, não sei se a Flávia está por aí ainda aí, escutando, eu não estou vendo aqui, mas dessa visita que nós tivemos lá, e depois vamos entrar nas perguntas aqui, já tem uma manifestação até aqui do Wellington Matos, mas aí vamos primeiro a Flávia falar um... Bom dia a todos. Inicialmente agradecer aí a parceria do Edilson no nosso Café Contábil, né? Trazendo toda a experiência dele durante esse período da pandemia. A gente tem acompanhado aí todos os processos que vêm também acontecendo com o próprio Instituto, né? Pela contabilidade, pelos registros que a gente pode estar observando, as nossas comunicações com o Edilson. A principal fonte de receita aí do Instituto são fontes de projetos incentivados e neste momento, com o bloqueio dos projetos, não pode utilizar verba, não tem receita de apresentação. Então, assim, eles têm corrido bastante, né, para conseguir ajudar todo esse pessoal e isso a gente tem acompanhado. A outra questão que eu quero também trazer é que eu estive também pessoalmente com o Marcelo lá, é fantástico o trabalho do Instituto, é emocionante assistir. Eu não sou uma pessoa que teve cultura musical, assim como o Marcelo, que toca piano, tudo, mas assim, é uma emoção muito grande assistir o ensaio da orquestra ali, saber de onde vem aquele pessoal, né, e a determinação que eles têm, é um trabalho realmente muito bonito, muito bonito. Eu quero agradecer aí o Edilson, desejo muita sorte, muito sucesso nesse seu jornada, né, e que a gente possa contribuir aí com o nosso trabalho também, essa parceria que começou há 2 anos e que possa se estender por muitos e muitos anos. Quero agradecer, deixar aí os meus agradecimentos ao Edilson. Imagina, a gente que agradece a parceria de vocês aí. Bom, vamos lá. Tem aqui uma manifestação do Wellington Matos. As pessoas que querem participar podem levantar a mão, a gente abre o vídeo também. E eu coloquem, postem aí no QIA também manifestações, que a gente vai fazendo a leitura e aqui interagindo. E logo mais abriremos o vídeo de todos aqui também. O Wellington, ele do Instituto, infelizmente estou com uma obra aqui, né? Vamos lá. O Instituto Bacarelli tem outros pontos de atuação nas periferias. Sou da Zona Leste de São Paulo, seria maravilhoso algo do tipo por aqui. Esse é o Wellington, a manifestação do Wellington. Wellington, a gente não tem não. Fisicamente a gente está só aqui na comunidade de Heliópolis, mas a gente tem vários alunos que são da Zona Leste de São Paulo. Uma coisa bacana do Instituto é que a nossa ação é focada em Heliópolis, mas a gente não atende exclusivamente Heliópolis. Uma coisa muito interessante é que na ponta da pirâmide, nos nossos alunos mais avançados, a gente tem alunos inclusive de outros países, de outros estados, de outras condições sociais. Isso a gente foi provocado muito lá atrás, né, por uma consultoria que a Unicef fez para nós. Porque naquela época era condição sine qua non, para ser atendido tinha que ser morador de Heliópolis, e a gente nem estava em Heliópolis, a gente atendia naquela época na Vila Mariana, que foi onde o projeto começou, na sede da empresa do Maestro Bacarelli. Aí a consultora da Unicef falou, olha, eu quero deixar uma provocação para vocês. Vocês falam que o que vocês fazem é inclusão social, mas vocês atendem apenas moradores de Heliópolis. Será que vocês estão realmente fazendo inclusão social? Será que você inclui excluindo os outros? E aí a gente refletiu e chegou à conclusão de que para ser realmente um projeto de inclusão social, a gente deveria permitir que essa garotada de Heliópolis tivesse convivência com pessoas de outras regiões e até de condições socioeconômicas diversas da deles, né? Então, assim, Wellington, a gente fisicamente está só em Heliópolis, mas a gente atende gente da cidade inteira, cara. Legal. Uma das questões, Edilson, que nós tivemos na pandemia foi quando, no momento de fechamento, muitas entidades não estavam organizadas
para poder ter uma condição de captação de recursos. Até mesmo que muita gente, a doação, ela é presencial, muitas delas, nós tivemos, por exemplo, as igrejas, aconteceu isso também, mas as entidades também, tem muita entidade que depende da atividade funcionando, fazendo a operação, na verdade está tudo funcionando, mas só que de uma outra forma, e perderam suas doações. De que forma que você daria aí uma sugestão? Porque como que você mantém esse engajamento das pessoas participando ou visualizando as ações? Como que você interage? Como que o Instituto interage em relação às pessoas que contribuem lá com vocês? Que dica que poderia dar? Marcelo, eu entendo o que aconteceu, porque acontece com a gente também. A gente tem um único contrato com o governo municipal, que é junto à Secretaria Municipal de Educação. Eles nos ajudam a custear parte dos estudos das crianças que nós atendemos que estão estudando na rede municipal de ensino. Logo de cara, suspenderam o nosso contrato. Porque como não tinha mais aula presencial, né, não tinha por que de nos pagar. Então, a gente passou bastante aperto em relação a isso. Eu penso que uma frente que a gente tem explorado bastante, assim, são as redes sociais. Se você for consultar as redes sociais do Instituto, vocês vão ver que a gente trabalha bem forte isso. E aí não tem o que fazer, né, Marcelo? Tem que se reinventar. Se de repente a atividade finalística da tua instituição naquele momento ficou impossibilitada, você tem que olhar, chamar a tua equipe, conversar, olhar no DNA da tua entidade e ver o que dá para fazer. Uma frente que a gente abriu aqui que foi muito legal, que não tem nada a ver com a parte de captação, mas ajuda na captação. Dentro da música, a gente criou uma série de masterclasses internacionais. Como todas as orquestras no mundo estavam fechadas, todos os teatros fechados, a gente começou a ligar para colegas de outros países e falar, você não quer doar 2 horas do seu tempo e dar uma aula online para os nossos alunos aqui? E isso foi muito legal, isso foi muito bem visto pelos nossos parceiros, pelos nossos atuais patrocinadores. Isso nos permitiu ter uma agenda na rede social, mostrar que o Instituto estava vivo, que o Instituto estava atuante, apesar de todas as dificuldades. E dessa forma, já que eu estou atuante, eu estou habilitado, eu estou apto a receber tua doação, a receber tua colaboração, né? Então, eu acho que assim, não tem um caminho diferente. A gente tem que se reinventar. A gente tem que buscar onde a gente pode ser útil e, ao mesmo tempo, conseguir mostrar para a comunidade, mostrar para a sociedade que a gente está fazendo alguma coisa útil. Então, a manutenção orgânica das redes sociais, ela foi fundamental nisso, deixar ela viva, ela atuante. Então, ela é importante nesse caso para as entidades. A gente normalmente, eu costumo dizer, Marcelo, que a gente tem uma falsa impressão de que o mundo está ruim, que o mal domina, porque o mal é barulhento e a turma do bem é silenciosa, né? Como nós todos aqui, a nossa instituição não age para mostrar que age. A gente não ajuda as pessoas para poder falar, olha, eu ajudo as pessoas, né? Então, muitas vezes as nossas instituições ficam quietinhas, ficam caladas, não se fazem representativas perante a sociedade, né? Só que em um momento como esse, eu penso que a gente tem que perder a vergonha e tem que mostrar sim para a sociedade como um todo o quanto nós somos importantes. Tudo o que a gente faz, o quanto isso custa, né? Com transparência, com responsabilidade, assim, o que faz com que a nossa entidade mereça o apoio da sociedade do nosso entorno, né? Por que é legal as pessoas nos auxiliarem, nos doarem? Então, a gente tem que deixar de ser tímido, né? Aquele ditado de que o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo, é bíblico, mas nesse momento eu acho que a gente tem que deixar a mão esquerda ficar sabendo do que a mão direita está fazendo. A questão da comunicação, a qualidade e exatamente a maior quantidade de informações é importante para isso.
Em relação a esses projetos que você comentou, por exemplo, que teve um banco até que patrocinou a doação de cesta, de alimentação, isso foi decorrente deles procurarem vocês procuraram, ou foi apresentado um projeto para eles? Como foi? Porque, queira ou não, eu vejo uma ausência de processos também nesse sentido, para um banco como esse financiador sentir segurança. Eu vejo que falta projeto, falta uma coisa. Como foi a tratativa? O que a gente fez, Marcelo? A gente tem uma área estruturada aqui de captação de recursos, bem pequena, perto do que eu entendo que a gente deveria ter, mas a gente não tem recursos para ter uma equipe maior. Mas nesse momento, a gente foi para cima de todos os nossos parceiros. O Banco Votorantim, por exemplo, o Instituto Votorantim é parceiro do Instituto. E fomos bater na porta deles e mostrando essa nova frente de atuação, mostrando a necessidade da nossa comunidade em relação ao que nós estávamos pedindo, a questão da fome, e fomos tendo sucesso. Foi assim também com a Fundação Banco do Brasil, que não é nossa parceira, conseguimos lá uma verba. O Itaú Social não é nosso parceiro, mas nós fomos bater na porta, fomos pedir, né, com projetos estruturados, e mesmo perante os atuais patrocinadores da atividade finalística que a gente tinha até então, a gente também foi buscar parcerias novas. Por exemplo, um dos nossos mantenedores é a Unilever. A Unilever, por 2 vezes, nos mandou produtos, e teve uma vez que foi muito legal, a gente conseguiu com eles uma ampla campanha de vacinação aqui no Instituto contra a gripe, porque a gente só estava pensando no Covid, né? Mas a gente tinha o H1N1 e outros. Então, a Unilever fez uma campanha grande de vacinação aqui, custeada por ela, para todas as nossas famílias e alunos. Né? Foram quase 2.500 doses de vacina aplicadas. Então, nesse momento, a gente tem que estar estruturado, a gente tem que ter projeto, a gente tem que ter, se não tem próprio, tem que procurar uma empresa que possa nos auxiliar nisso, e estruturar projetos profissionais, projetos bem elaborados. O dinheiro ficou mais restrito, né, gente? Está todo mundo sem grana. As empresas também tiveram impacto na sua economia, a maior parte delas. Tem aí as que lucraram com a pandemia. Empresa que comercializa a cesta básica, acho que nunca ganhou tanto dinheiro na vida como ganhou nesse momento. Né? As farmacêuticas, as empresas de montagem de hospital, de fornecimento de equipamento de hospital, mas a grande maioria do mercado teve restrição. Aí você vai disputar o recurso daquela empresa com mais um montão de gente. Então você tem que ter um projeto muito bonito, um projeto muito bem estruturado, de fácil leitura, atraente, com argumentação sólida, clara. Tem que lembrar que os executivos das empresas dispõem de pouco tempo para ler. Eles não vão ler um projeto teu de 50 páginas. E mais que isso, se a primeira página já não conquistar a atenção do cara, ele não vai nem para a segunda. Né? Esse cara não tem tempo, ele está pegando lá para ler. Então, assim, você tem que ter um projeto muito bem feito, muito bonito, com uma apresentação muito bonita. Então, a gente tem que investir nisso aí, não tem o que fazer. Eu estou ressaltando, eu até volto a repetir, então, assim, nós estamos falando de uma ação emergencial que não é uma ação contínua, de um projeto, que vai ser de longa permanência. Na verdade, é um projeto temporal. Que vocês apresentaram, então, novamente, elaborou-se um projeto para captação emergencial também. Então, não é simplesmente, eu preciso de cesta. Então, eu tenho que elaborar um projeto de alimentação, de apresentar e sensibilizar, como você falou, né? Acho que esse é o ponto interessantíssimo aí, porque aqui muitas entidades atuam de forma emergencial com muitos projetos, muitas questões, e poucas apresentam mesmo também de uma forma sistêmica projetos. Uma outra questão também é como que é tratado o banco de dados. Esse é o ponto, que também nós percebemos que muita entidade tem N colaboradores, muita informação e não informação qualitativa dos doadores. Então, eu não conseguia traçar um perfil. Vocês têm uma gestão de doadores específica disso? Como que vocês trabalham com doadores? A gente, Marcelo, até antes da pandemia, a gente tinha pouca doação de pessoa física. Né? A gente tinha doadores institucionais para as nossas ações.
Quando a gente começou a doação de alimentos, a gente viu que essa questão da pessoa física estava aumentando bastante, estava muito significativa. Então, a primeira coisa que a gente fez foi comprar um software de CRM que administra essas questões de banco de dados, né, para a gente ter as informações não só quantitativas, mas como qualitativas, para a gente poder manter contato com essas pessoas, né, para tentar fidelizá-las. Né? Assim, já que abriu-se essa janela de oportunidade e pessoas físicas passaram a doar para a nossa instituição, assim, isso é uma janela de oportunidade que nós não tínhamos. Então, a gente comprou um software de CRMs e contratamos uma pessoa específica para cuidar de captação de pessoa física, que nós não tínhamos na equipe de captação. Abrimos um processo seletivo no meio da crise, né? E gastamos dinheiro, né? Contratamos uma pessoa, compramos um software para poder tratar essas informações e, quem sabe, a médio prazo, ter retorno financeiro dessa ação que a gente está fazendo hoje. Uma vez eu ouvi, Marcelo, do Dr. Antônio Hermílio de Moraes, que foi um dos anjos que a vida colocou no nosso caminho, e que, na minha opinião, foi um dos maiores brasileiros da história recente do Brasil. Ele diz o seguinte, que todos nós, empresas, instituições ou pessoas físicas, vamos experimentar ao longo da vida várias fases boas e várias fases ruins. Ninguém vai viver só de fase boa ou só de fase ruim. Aí ele falou, olha, o que para mim, ele falou, determina, é marcante em um bom empreendedor, é que na hora da fase ruim, ele aproveita para repensar os seus processos, repensar o seu negócio, a sua instituição, no nosso caso, ver o que ele pode fazer melhor, e se preparar para, quando chegar a fase boa, que ela chega, ele poder surfar, ele poder aproveitar. Né? Então, isso é uma coisa que também eu acho que a gente tem que passar a enxergar, Marcelo. Porque muitas vezes o que a gente faz? Em um momento como esse, eu estou sem grana para pagar nada, Marcelo. Aqui a gente foi para a lei para medida provisória da redução de carga de jornada de 70% de todo mundo. Os colaboradores que são PJs, houve redução bastante grande na remuneração de todo mundo. Suspendemos contratos de manutenção de tudo que a gente podia suspender. Né? Negociamos com todos os fornecedores, redução de custo para poder adequar o orçamento, mas compramos um software de CRM, mas contratamos um colaborador novo. Isso é o quê? É aproveitar uma janela de oportunidade, se preparar para quando chegar a fase boa, que daqui a pouquinho ela chega, a gente poder usufruir. Interessante. Isso foi uma percepção também que eu tive logo no começo. Eu tive, no caso, uma paróquia onde que ele falou, mas não tenho dados cadastrais, por exemplo, dos dizimistas, que eram doadores frequentes. Só que o cadastro não estava adequado. Então, de repente, telefones, SMS, celular, WhatsApp que hoje tem. Então, tudo isso hoje é de fundamental importância ter uma informação. E aí essa questão também, por exemplo, traçar o perfil do doador, que é uma outra questão, para que projetos ele tem mais sensibilidade, porque todo mundo tem uma sensibilidade para alguma demanda social ali. E aí, de fazer essa distinção também, a gente tem uma percepção disso, que faltou nas entidades essa percepção de gestão para captar. Então, Marcelo, mas o que acontece, na minha opinião? As crises, elas vêm para tirar você da tua zona de conforto. Então, no caso das paróquias, estava numa zona de conforto, né? O fiel vai todo domingo lá, assiste a missa e deixa uma grana. Hora que não tinha missa, eu não tinha como falar com o meu fiel. Né? Como é que eu vou chegar nesse cara para falar para ele que a igreja, apesar de não estar tendo missa presencial, continua tendo conta de luz para pagar? Continua tendo funcionário para pagar? O padre continua precisando comer? Né? Então, ou seja, preciso que você continue colaborando com a gente. Né? Aí vem aquilo que você falou. Só que agora é o que a gente tem que repensar, e é o que a gente repensa aqui todo dia. Para mim, crise vem para fazer você crescer. Ponto. Né? E a gente tem que ter lucidez e coragem para aproveitar esse momento, e se repensar, se reinventar e se preparar para a fase boa que daqui a pouco vai chegar a gente. E olha que, assim, é ruim por um lado, mas é oportunidade do outro. Daqui a pouco tempo, hoje está difícil de buscar dinheiro.
daqui a pouco tempo vai ficar melhor, porque a economia vai voltar a andar e vão ter menos instituições funcionando, disputando esse dinheiro. Então, assim, eu vejo que a principal missão que nós temos hoje, se manter vivo, durante essa fase tão crítica que a gente está vivendo. Assim, com os sacrifícios que forem necessários, assim, com os cortes que forem necessários. Graças a Deus, aqui no Instituto, a gente até agora conseguiu não dispensar nenhum colaborador. Está todo mundo trabalhando. Todo mundo recebendo. Com restrições, recebendo menos, ajuda do governo na questão da medida provisória, mas a gente fez tudo isso com a finalidade de manter emprego. A gente não dispensou um aluno, não tem um aluno nosso não sendo atendido, mas para isso estou contando com a boa vontade das pessoas. Por exemplo, todos os meus professores que dão aulas individuais, porque a gente tem alunos aqui que tem aula em grupo, e chega um momento do processo que cada aluno tem 1 hora de aula por semana sozinho com um professor. Eu não estou pagando desde abril nenhum desses professores, porque eu não tenho orçamento para pagar. Mas graças à causa, graças à missão, todos eles continuam dando aula, por sua conta. Né? Mas eu não tive vergonha de pedir. Com transparência, abri o orçamento, mostrei para eles qual era a realidade, quais eram as perspectivas de captação de recurso. Né? Ao longo desses 5 meses, me reuni pelo menos, acho que foram 3 ou 4 vezes com esses grupos, para prestar contas para eles, explicar tudo o que estava acontecendo. Né? Com coragem e com transparência. E com isso consegui o engajamento de todos esses profissionais para manter as atividades da instituição. Bom, eu estou com muita batida aqui, mas vamos tentar aqui falando com vocês. Aqui já tem uma manifestação do Elcio Viotto. O Edilson Venturelli me fez lembrar o ensinamento recebido no escritor Paiva Neto, presidente da LBV. E nos momentos de crise que forjam os grandes caracteres e surgem as mais poderosas nações. E ponto. Concordo. É exatamente isso aí. A gente não pode se acovardar, gente. A gente não pode se diminuir, a gente não pode ficar pequeno perante a crise. Se a crise é grande, a gente tem que ser maior que ela. Bom, voltando agora um pouquinho em relação a essa manutenção que tem que ser dada aos doadores, fora as redes sociais, vocês utilizam algum outro canal de comunicação ou tipo de relatórios? Ou o que vocês fazem para manter a participação dos doadores nos projetos aí? Agora, lógico que você está falando de uma nova modalidade, que é a pessoa física, mas o jurídico também, ele precisa, e ele tem uma dinâmica diferente do físico, né? Então, o que vocês têm de comentar? Com as empresas, a gente procura estar sempre mantendo um contato bem presente, prestando conta de tudo que acontece aqui. Pelo menos uma vez por semana, a gente envia informativo para todas as empresas, prestando conta das atividades passadas e anunciando as atividades futuras. Né? Agora mesmo a gente começou uma série de lives no MASP, domingo agora a gente fez a segunda, já está todo mundo convidado aqui para a próxima, dia 11 de outubro às 17 horas. Nós temos feito concertos para justamente possibilitar a exposição de marca desses patrocinadores nesse momento, que essas são as contrapartidas contratuais que a gente tem com eles, a gente tem que cumprir. Né? E com as pessoas físicas, a gente começou todo um trabalho de e-mail marketing. Né? Tentando também manter essas pessoas sabendo do que nós estamos fazendo. Você tem que manter os seus doadores ativos, você tem que mantê-los, fazer com que eles se lembrem de que você existe. Né? Porque senão ele esquece da sua causa. Porque, gente, hoje em dia você concorre com milhares de propostas aí, de pedidos de ajuda. Né? Então você tem que conseguir fidelizar os seus doadores para a sua causa. Para isso, você tem que manter a tua causa viva, atuante, no psicológico dessa pessoa, no coração dessa pessoa. Então, você tem que prestar contas. Aí, é a estratégia de cada um, né? Tem que saber como fazer, tem que saber a hora de pedir, se pede, se não pede. Vem aquilo que você falou, Marcelo, de segmentar, né? De saber para quem você pede o quê, né? Saber que você também, assim, tem uma quantidade... a tua munição não é inesgotável. Então, a gente tem parceiros. Tem um parceiro fundamental na nossa vida que eu ainda
apesar de todas as restrições, eu não bati na porta dele ainda. Porque para mim ainda não é a hora de bater na porta dele. Porque eu sei que eu tenho um tiro, eu tenho uma oportunidade, né? Então eu não posso correr o risco de ir com um pedido que a doação vai ser pequena ou vai ser inviável. Então eu tenho que ver o meu momento e o momento dele. Então eu acompanho esse doador, eu acompanho tudo que ele faz, ele é um grande benemérito. E eu vi que, por exemplo, o primeiro momento da pandemia, ele foi direto para a questão de equipar hospitais. Foi a decisão que ele tomou. Não adianta eu bater na porta dele e falar, você não quer me ajudar a pagar a conta no instituto? Não, porque ele estava focado em montar hospitais, em equipar hospitais, né? Então eu tinha que ter essa percepção. Então, assim, eu tenho que estar acompanhando o que essa instituição, o que esse homem ou o que essa empresa faz, para saber se eu bato na porta dela, em que momento eu bato e com que projeto eu bato, né? Assim, se o cara tá indo para a direita, não adianta eu falar para ele que eu quero que ele venha comigo para a esquerda. Ele tá todinho para a direita, gente. Ou você espera ele mudar de rumo, ou você também arruma um projeto que vai para a direita para você poder bater na porta dele e pedir uma grana. E me fala uma coisa, Edilson, como que foi esse processo? Que eu vejo muitas apresentações hoje virtuais, vejo os vídeos maravilhosos, bem produzidos ali, inclusive dando uma dinâmica toda da inserção social que tem o Instituto Bacarelli com a favela de Heliópolis, a comunidade, né? Eu vi lá que, por exemplo, você até comentou em outro momento, em que era um produtor, ele participou de uma forma lá. Como que você envolve, por exemplo, esses prestadores de serviço ou pessoas que, de repente, não vão doar recurso, mas o recurso que ele tem, de repente, é o serviço. Como que vocês também tiveram isso? A gente agora, com essas lives, Marcelo, a gente assim, nós fazíamos concertos de música, né? E agora a gente tem que fazer programa de televisão. Porque agora você não está dentro do teatro assistindo o nosso concerto sentadinho ali, paradinho. Você está dentro da tua casa. Né? Como é que eu faço para prender sua atenção no celular ou na televisão? Então mudou completamente. Né? Aí nós fomos atrás de empresas, por exemplo, a gente conseguiu a parceria com uma empresa de iluminação, que é a maior empresa que tem no segmento no mercado de São Paulo, que é a LPL. Algo que normalmente o cara vende por 25, 30 mil reais, eu estou pagando 3.300. Por quê? Ele está me cobrando o quê? O caminhão que vai lá levar o equipamento, os carregadores que ele tem que colocar, os técnicos que ele tem que colocar para montar. Né? Porque isso a gente também tem que saber entender. Por exemplo, eu pagando R$3.300 por esse serviço, eu não estou pagando o serviço. Ele está me doando tudo. Né? Ele só não está pagando para prestar o serviço para mim. Ele está prestando o serviço para mim por custo zero. A mesma coisa a gente conseguiu com a melhor empresa de sonorização de orquestra que tem no Brasil, que é a Tuca Som. Né? Para isso eu estou pagando só 1.500. Entendeu? De algo que não sairia menos de 20 mil. Né? A mesma coisa, ele está me cobrando o caminhão, os carregadores e os técnicos. E o próprio dono está indo lá fazer a mixagem do som. Mas aí o que a gente vai vender para esses caras? O Tuca Som é uma empresa que a gente já tinha relacionamento. A LPL nós nunca tínhamos feito. Eu nunca tinha tido um concerto com iluminação cênica. Né? Mas aí, através de uma pessoa de contato nosso que conhecia um dos donos, chegamos até o dono, vendemos a nossa instituição, entregamos um projeto para ele do que a gente queria, sensibilizamos esse sócio com relação do quanto seria importante para a sobrevida da instituição, o apoio da empresa dele, e tivemos êxito. Né? E conseguimos hoje estar fazendo lives. Se vocês forem no canal do YouTube do Instituto Bacarelli, vocês vão ver lá o concerto de domingo, desculpa, que foi um concerto só com música clássica, com 2 obras de Beethoven, a primeira sinfonia e o concerto para piano número 3, e a live anterior, que foi, a gente fez a serenata para cordas de Tchaikovsky, e aí recebeu a Paula Lima, uma sambista, para tocar com a orquestra. Né? Ficou show de bola. Inclusive foi um barato, né, Marcelo? Porque quando a gente fez a primeira live com a Paula Lima, com lucênica, projeção,
vários colegas de profissão, vários maestros, depois fizeram com dizeres diferentes, mas falaram de novo o Instituto Bacarelli lançando tendência. Por quê? Porque em concerto não existe luz cênica, mas a gente não teve medo de inovar, né? Então, isso também é uma característica da nossa instituição, mas é algo que a gente tem que incorporar. Aqui é muito motivador. Aqui tem a manifestação da Fabiane também, agradecendo aí a participação, a possibilidade aí, manifesta uma dificuldade inicial e que agora está recontratando, e aí esse trabalho que nós estamos falando também. É interessante. E com as crianças, porque eu lembro também um momento, assim, né, eu não sei como que porque muitas delas, ela depende de um único celular na família. Como que foi essa dinâmica aqui? Porque eu tenho entidades aqui que são também educacionais e com mais possibilidades aí, outras atividades socioassistenciais também, e que passaram de um momento para o outro de fazer também de uma forma online, vamos falar assim. Como que o que vocês estão conseguindo fazer ou não ainda tem que superar? O que está acontecendo em relação ao aluno, o teu aluno lá, o usuário também, né? Tem a dificuldade e tem a oportunidade. Oportunidade, primeiro. Pela primeira vez, a gente está tendo a oportunidade de entrar dentro da casa dos nossos alunos, em conhecer as famílias dos nossos alunos. Está sendo uma oportunidade de aprendizado riquíssima para nós, né? Dificuldades, vem daquilo que você falou, conexão de internet. Mesmo a gente que paga uma boa conexão de internet tem tido dificuldade em muitos dias aí, né? Ontem não eram 6 horas da manhã, eu acordo bem cedo, eu estava numa ligação via WhatsApp, gente, antes das 6 da manhã, e estava picotando tudo dentro da minha casa. A conexão estava horrível. Agora, imagina numa favela. Que infra essas pessoas têm? Primeiro, assim, infraestrutura física. Quanto que as empresas de telecomunicação investem em infraestrutura física numa favela? Não é lá essas coisas, né? Acho que lá no Morumbi, nos Jardins, deve ter uma conexãozinha melhor. E aí vem aquilo que você falou, Marcelo. A gente tem casos aqui de avós, né? Porque quem cuida da criança é a avó, não é a mãe, dizendo assim, um dia uma avó veio e falou, eu tenho 4 netos em fase de escola. Porque a gente tem que lembrar que a escola pública também é online hoje, né? Ela falou, tem dia que os 4 têm aula no mesmo horário e eu só tenho um celular. Vó, como você faz? Eu falei, eu dou 10 minutos o celular para cada um assiste 10 minutos da aula. Olha que absurdo. E aí a gente vê o Estado dizendo que está tudo bem, que os alunos estão conseguindo ter aula, estão conseguindo acessar a aula. Gente, assim, a gente entrou com... As nossas aulas acontecem pela plataforma que a gente está aqui, pelo Zoom. Teve famílias que vieram procurar a gente porque o celular é tão antigo que não consegue baixar o aplicativo. Não aguenta esse aplicativo. Então, a gente também, não foi muita coisa, Marcelo, mas a gente conseguiu arrecadar alguns celulares usados para entregar para essas famílias que demonstravam realmente um grande problema. A gente foi atrás de amigos aí que a gente sabia que podia ter um celular em casa, né? Que troca, pega um modelo mais novo e o outro fica, né? Não joga fora. Conseguimos. A parte de chip de internet a gente não conseguiu, a gente não tem grana para isso, eu não pude investir nisso, né? Para possibilitar isso para as crianças, mas eu acho que é o grande gargalo que a gente que trabalha com educação tem hoje. O que a gente fez também? A gente tem que ver o bem e o mal, né, gente? A gente percebeu que muitas crianças não estavam entrando nas nossas aulas. Porque, gente, vamos pensar, o cara dentro de casa, com tantas ações que ele tem que fazer, chega uma hora que começa a ficar desinteressante tudo, né? Mas nós, educadores, sabemos o quanto é importante o conhecimento que a gente está colocando à disposição deles. A gente não teve medo, Marcelo. De novo, eu acho que a gente tomou uma ação corajosa. Eu gravei um vídeo, mandei para as famílias, falei, olha, mães e pais, as cestas básicas que nós estamos distribuindo são para as famílias dos nossos alunos. Se o seu filho não assiste a aula, ele não é nosso aluno, você não vai poder receber a cesta básica. Aumentou, gente, a frequência nas aulas absurdamente.
né? E nós continuamos entregando as cestas básicas. É claro, a gente entende perfeitamente as famílias que justificam que o filho não entrou porque o pai estava trabalhando ou porque não tinha conexão de internet. Mas mesmo assim, para poder receber a cesta básica, a aula é hoje. A mãe tem que mandar uma mensagem para a gente hoje falando, olha, meu filho não conseguiu entrar por causa disso, disso e disso. E a gente teve coragem de, nas 3 primeiras semanas, de negar a cesta básica para algumas famílias porque o filho não tinha entrado na aula. Hoje a gente está entregando para todo mundo. Basicamente todo mundo, né? E o índice de frequência nas aulas aumentou. Para muita gente pode parecer assim, nossa, isso é maldade. Não, gente, é bondade. Porque a gente sabe a importância do conteúdo programático, das atividades que a gente está oferecendo para as crianças. A gente só achou um estímulo para que eles realmente frequentassem as aulas. Eu tenho recebido algumas manifestações, inclusive tive até uma reunião com a Secretaria da Assistência, e dentro disso, a gente está procurando ver o desenvolvimento de um projeto que trata-se de inclusão digital, mas, na verdade, é propiciar o atendimento de forma exatamente digital. E onde as pessoas não têm equipamentos, não têm conexões, e aí são altamente excluídos mesmo. Quando se fala nisso, essa condição é que já chegou também num outro momento em que está além de somente o telefone, a exclusão. Tem outras coisas que são muito mais importantes até, mas que neste momento está sendo importante também ter essa possibilidade de interatividade. Muita gente está ficando em isolamento total. Esse é um grande ponto que a gente tem observado. Ô Miliane, eu vou pedir para que você vai abrindo, se você puder abrindo a câmera, e aí as pessoas que quiserem já fazer a pergunta também, aqui é o Eduardo Filinto, um grande amigo que eu tenho, um pesquisador da FIP e estudioso do terceiro setor. Ele fez uma manifestação aqui, mas eu gostaria que ele mesmo fizesse a colocação. Então, puder abrir os vídeos das pessoas e para que possamos interagir esses 20 minutos aí para finalizar, seria muito legal, para que quem quiser também vai levantando a mão para a gente poder conduzir aqui o microfone, por favor. Fique bem à vontade. Aqueles que não quiserem também abrir o vídeo por qualquer motivo, fiquem à vontade também. Mas eu gostaria muito que o Eduardo Filinto falasse aí, desse uma palavra. Aí tem também aí o Cláudio Felipe, que foi presidente do conselho, tem a Deise, que é do grupo da diversidade, que também está por aí. Bom, todo mundo que estiver por aí, eu acho que tem possibilidade de fazer uma contribuição. Filinto, é com você. Olha, eu fiquei sensibilizado, inclusive, com as palavras do maestro, mostrando a sua situação e a situação do Instituto Bacarelli. Eu quis conhecer um pouco mais do Instituto Bacarelli e tentei entrar no site enquanto vocês estavam falando. E o site está em construção. Aí foi citado que vai haver uma live em um desses dias. Eu acho que seria um instrumento de se conhecer aonde o Instituto vai se apresentar. Do outro lado, com relação a patrocinadores, mostrar a imagem dos patrocinadores. Então, uma das questões é o que está acontecendo com o site? Porque só lá está falando em captação, na captação de recursos, que entendo que seria de pessoa física. Mas eu não conheço, eu conheço, né, o Instituto, mas eu não conheço o que o Instituto faz. Essa sua fala para mim foi muito importante para conhecer um pouco mais do Instituto. Então, o que está acontecendo? Qual a sua opinião? Está faltando dinheiro. O que aconteceu foi o seguinte, a gente tinha um site que estava completamente desatualizado, houve uma troca de gestão na equipe de comunicação do Instituto, em janeiro desse ano. Em fevereiro, em final de fevereiro, começo de março, a gente resolveu colocar um novo site no ar. Só que a gente resolveu fazer isso com recursos internos. A própria equipe de comunicação ia desenvolver um novo site numa linguagem lá que eu não sei te falar qual é, porque não é minha área, mas que eles conheciam, que dominavam. Só que aí, a partir de março, entrou pandemia, entrou corte de investimento e uma demanda enorme em cima da equipe de comunicação. Então, com tudo que aconteceu, o que era para ser feito internamente deixou de ser possível. Isso é uma cobrança que a gente tem tido, Eduardo, assim, com muita frequência, inclusive da equipe de captação de recursos, de nós mesmos,
mas é um gargalo que a gente ainda não conseguiu resolver. Assim, hoje eu tenho uma forma só de colocar um site novo no ar, contratando externamente, né? E dentro da capacidade de investimento que a gente tem hoje, a gente não conseguiu ainda resolver essa questão, mas a gente está ciente que esse é um gargalo que tem que ser resolvido num espaço de tempo que já se passou, não é que a gente tem que resolver para agora, e já deveria estar resolvido para março, para abril, e é um dos pontos assim frágeis hoje da nossa instituição. Não ter o site, ele prejudica muito na questão da captação de recursos. Obrigado. Eu achei interessante, só, viu, Eduardo? Apesar de estar lá em construção, ele não está totalmente fora do ar. Ao contrário, ele tem lá afinando. O novo site está a caminho e você vai entendendo. Ali tem uma mensagem do Covid e ainda você tem aqui as formas de doações também. Doações via PayPal, doações via depósito, doe produtos, encaminhando aí também. Então, a comunicação, lógico que ela não está adequada do que se precisa. Mas está interessante e criativo da forma que está colocada. É interessante mesmo. E essa semana ainda entra uma abinha, porque é uma necessidade premente, não teve como, forcei muito a barra para a comunicação dar jeito de fazer isso, mas ainda essa semana passa a estar ativa a aba de transparência, com os nossos relatórios de atividades dos últimos anos, balanços, demonstrativos financeiros e auditorias. Né? Isso foi uma forçação de barra grande, mas eles vão dar conta. Isso aí até depois de amanhã tem que estar pronto. Né? Vamos lá. Mais alguém para fazer perguntas aqui? Estamos chegando no final já, até para não segurar mais vocês. Eu estou vendo aqui o Cláudio Felipe, meu presidente. O Elcio também está por aí. Estou vendo aí a Maria das Graças, Edilene, Deise está por aí também. Agora, Eduardo, deixa eu só te fazer um outro comentário. O que a gente fez durante esse período? Como a gente não conseguiu botar o site novo no ar, e aí tem um problema de gestão, houve uma troca de equipe aqui, e aí tem aquelas coisas, né, que quando você é do bem, você administra tudo achando que as pessoas todas são do bem. Por que a gente teve que tomar a decisão de trocar o site? Por incrível que pareça, a gente não tem a senha do site antigo. A gestora que foi embora levou. E não tem registro. Então, a gente não conseguia fazer nenhuma atualização no site. E como ele era de uma linguagem antiga, resolveu-se, então, com aquilo lá, de vez de tentar resolver aquele problema de realmente insistir muito com a antiga colaboradora de nos prestar essa informação, a gente resolveu por um caminho novo. Mas como a gente não pôs o site, se você pesquisar o Facebook do Instituto e o Instagram do Instituto, você vai ver que aí são duas ferramentas muito ativas e, inclusive, com uma preocupação enorme em dar visibilidade às marcas dos nossos parceiros. Né? Então, a gente tentou compensar a falta do site com a questão das redes sociais. E, hoje em dia, a galera acessa muito mais as redes sociais do que o site. Site é quando alguém quer saber alguma coisa, né? Facebook e Instagram, tá o tempo inteiro lá. Acho que nenhuma delas a gente tem mais de 30 mil seguidores, né? Então, a gente tentou, assim, compensar a falta do site, fazendo um trabalho bastante sólido e agressivo nas redes sociais. Hoje, para acompanhar as atividades do Instituto, onde que deveria a programação? Só no Facebook, no nosso canal de Facebook e no nosso Instagram. Lá a gente divulga tudo, as agendas de masterclasses, as doações, os concertos, está tudo lá. Pessoal, mais alguém aí, pessoal? Eu estou aqui com esse batição aqui em cima, tá difícil aqui. Vamos lá. Alguém mais para perguntas aí, pessoal? Aproveitar esse momento. Eu queria colocar uma experiência que eu tive em maio, junho, que foi com a Filarmônica de Berlim. Eles abriram durante 60 dias para você ter acesso a todas as músicas que eles tinham nos seus arquivos. E é claro que, na sequência, era para vender uma assinatura.
Então, mais 60 dias eu pude olhar tudo que eles tinham, examinar, se interessar. Logo em seguida, passados 60 dias, eu recebi, se eu não queria assinar por um ano. São formas, na realidade, de captação de recursos, né? Você mostrar quem você é. Aí que vem a pergunta um pouco do site com relação a isso. Você dá a transparência do que você faz, como faz. Exatamente. A Filarmônica de Berlim é referência. Vou contar não sei se você sabe essa informação. A capacidade, a duração, a capacidade de dados de um CD e de um DVD, sabe quem determinou para a indústria fonográfica? A Filarmônica de Berlim. Né? Então, os CDs e os DVDs têm o espaço necessário para se gravar os concertos. Isso vem da época do mestre Herbert von Karajan. Inclusive, se você pegar as gravações da Filarmônica de Berlim da época do Karajan, você vai ver um cuidado com a fotografia que você não vê em momento algum. Eu tenho professores formados pela Academia da Filarmônica de Berlim, que estudaram lá nessa época, e eles contam que era muito legal, porque era tão bem produzido que primeiro os alunos da Academia da Filarmônica de Berlim iam para o palco, executar os concertos, ganhando para isso, para que os técnicos da televisão, os diretores de fotografia, resolvessem as cenas que iam ser pego, bota uma cadeira aqui, pega ali, né? E aí depois que toda essa parte de fotografia estava resolvida, chegavam os Berliners, chegavam os músicos da Filarmônica de Berlim para tocar de verdade. Né? Você presta atenção na Filarmônica de Berlim, pega a fileira de violino, tá um pouquinho do lado do outro, assim, mas você vê do início ao fim da linha, nas gravações do Karajan, da época do Karajan. A pessoa bate a baqueta no tímpano, sai uma fumacinha. Por quê? Porque se colocava talco na pele do tímpano num determinado momento, que a câmera já estava lá focada, que o percussionista batia e subia aquela fumacinha. Né? Então, eles são pioneiros, eles são invencíveis nessa questão. É maravilhoso. Mais alguém, pessoal? Manifestação? Felipe está por aí, Felipe? Estou querendo entrar. Pode falar, estamos ouvindo, Felipe. Pode falar. Está ouvindo? Estamos ouvindo. Parabéns pela espetacular apresentação, que é um aspecto cultural que pouca gente conhece, de muita importância. Do meu ponto de vista, Marcelo e maestro, você sabe que eu estou interessado em dar alguma orientação, alguma ajuda para o Observatório Social do Brasil em São Paulo. E, vendo essa apresentação, considerando que nós estamos fazendo uma reformulação do Conselho Consultivo, a gente tem que pegar tudo quanto é ideia que aparece para ver se nós podemos aproveitar algo no observatório. Que o observatório tem uma dificuldade muito grande, são duas dificuldades grandes, a arrecadação e continuidade do trabalho de voluntários. Então, tudo que é possível que a gente veja uma filosofia embutida, a gente tenta utilizar para aproveitar. E essa apresentação, se me for autorizado, eu gostaria de passar para a presidente do observatório, para ela difundir entre os conselheiros consultivos novos que estão chegando com cabeças novas. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Deise, está por aí, Deise? Se tiver mais alguém também que queira falar também, manifestar alguma coisa. Mas vai ser disponibilizada a gravação desse Café Contábil. A gente sempre disponibiliza esse conteúdo, está sendo gravado. E a gente encaminha para os participantes e para os demais também que tenham interesse. Bom, acredito, então, não sei, acho que podemos finalizar. Flávia, alguma consideração, alguma coisa? Josi? Agradecer, né, a todos que participaram nessa manhã do nosso Café Contábil. Saudades do nosso café presencial, né? Nada como ter as pessoas, abraçar, tocá-las, senti-las, né, presencialmente, mas a gente tem trabalhado muito mais agora com essas possibilidades de reuniões virtuais. A coisa virou febre, né? Todo mundo quer reunião virtual.
ficou bem diferente esses processos. Agradecer o Edilson aí, foi uma palestra excelente, foi um momento muito gostoso poder compartilhar aí a experiência de vocês aí com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com os nossos amigos. Agradecida, Edilson. Obrigada por tudo, por essa manhã linda aí. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade. Bom, mais uma vez também aqui, vamos finalizar então. Edilson, muito obrigado mesmo. É um bate-papo que para mim foi um bate-papo gostoso demais e pena que a gente tem muitas outras coisas para desenvolver, senão a gente ficava trocando ideias mesmo aqui, soluções que vêm aprimorar realmente o trabalho dessas entidades, que é, como você falou, todo aqui, o pessoal do bem, o pessoal que faz o bem, né? E isso nos motiva cada vez mais a trabalhar, a se debruçar e engajar mais. A palavra com você mesmo é gratidão, a forma simples que você colocou, sabendo de toda a dificuldade que vocês estão passando, porque, como nós falamos, eles têm lá os patrocinadores, mas não podem executar, então não tem dinheiro. E que aí, dessa dinâmica, para manter viva a entidade, ele transformou, fizeram várias transformações. Aqui é um aprendizado muito grande nesse sentido de que nós podemos transformar e principalmente manter, que é o ponto. E não é manter somente o emprego. O emprego é uma consequência da manutenção de uma entidade. Manter a entidade, manter ela viva para exatamente o propósito social na qual ela tem. Pode ser reduzido, mas nunca terminar. Mas a ideia vai voltar, e vai voltar mais forte e muito mais, atendendo muito mais daquilo que poderia vinha sendo atendido. Então, acho que são ensinamentos que você trouxe para a gente aqui. Para nós é realmente, mais uma vez, gratidão por tudo isso. Espero trazer aqui outras pessoas que possam colaborar dessa forma e melhorar cada vez mais os aspectos sociais de nosso São Paulo, mas na verdade serve para todo mundo. Muito obrigado mesmo, Edilson. Obrigado. Quero fazer uma última pergunta aí, Edilson. Caso as pessoas desejem conhecer o Instituto, como é que funciona? Vocês têm essa visitação aí, por curiosidade mesmo, né? Porque eu tive a oportunidade de conhecer, fiquei encantada, eu acho que outras pessoas também vão ficar encantadas. Então, Flávia, eu acho que hoje não. Não, hoje a gente sabe que não, mas futuramente. Pelos protocolos de segurança, mesmo quando a orquestra está aqui hoje, é uma loucura, gente, né? Agora, assim, a gente está sempre aberto, é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, receber visita. E não só de pessoas físicas, inclusive de entidades assistenciais, quiserem trazer seus idosos, suas crianças. Pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contato@institutobacarelli.org.br, Bacarelli com 2 Cs e 2 Ls, e agendar, que é sempre um prazer estar recebendo pessoas e podendo mostrar o que a gente faz. Legal, obrigada. Bom, pessoal, então, finalizando aqui, muito obrigado a todo mundo aí. Até o próximo Café Contábil. Mais uma vez, Edilson, muito bom aí. Um abraço a todo mundo. Um abraço a todos. Um abraço, muito obrigado, gente.